Olá pessoal, tudo bem? Graças a paz. Passando aqui para fazer uma rápida reflexão com você a respeito da mensagem que eu preguei no último domingo ali na igreja, tá bom? E o texto é Lucas 24, tá aqui, tá? Dá uma meditada, dá uma olhada aí. E tem um trecho dessa palavra que fala sobre o caminho de Emaús, e é sobre isso que eu quero chamar para a gente dar uma olhada e dar uma meditada mais. Eu quero começar fazendo uma pergunta. Você já colocou expectativa em alguém e foi frustrado por ter colocado essa expectativa em alguém? Eu creio que todos nós já fizemos isso. E talvez você tenha colocado expectativa no seu pastor e tenha sido frustrado. Tenha colocado expectativa no seu líder de célula, tenha sido frustrado. Colocado a expectativa no seu amigo e também a mesma coisa. Talvez você tenha colocado a expectativa no seu cônjuge e tenha se frustrado. Talvez você tenha colocado a expectativa na sua igreja e chegou à conclusão que essa igreja não é o ambiente certo para você. Talvez você achou que seria diferente, talvez você achou que seria algo muito especial dentro daquilo que você imaginava ser, dentro daquilo que você gerou ali uma expectativa para que fosse. E de repente você passou por uma decepção e se frustrou. Pois é, eu quero afirmar para você que foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos. Os discípulos não aceitavam a ideia de que Jesus teria que morrer para salvar a humanidade. Na verdade, eles queriam que Jesus fosse o governador, o prefeito, o rei, e colocava a expectativa em ações humanas. Só que Jesus não era um rei político, Jesus era um rei espiritual. Jesus não veio para libertá-los de Roma, Jesus veio para libertá-los dos pecados que eles carregavam e que a humanidade carrega. E quando Jesus falou em execução, né, pela cruz, através da cruz, ele foi até repreendido por Pedro em uma certa ocasião. E chegando o grande dia de se cumprir o que Jesus já tinha falado, já tinha avisado, eles ficaram com medo e também ficaram com muita frustração, porque não era aquilo que eles esperavam. A verdade é que esses dois discípulos que saíram de Jerusalém em direção a Emaús revela muito sobre o que eles estavam pensando. Esses dois discípulos que saíram de Jerusalém para Emaús, eles iam falando que Jesus era para ser o Messias, o libertador, e não foi. Ele foi executado, ele foi morto, ele foi crucificado, e de repente Jesus apareceu junto deles e eles não sabiam. Jesus começou a pregar a palavra para eles, entrou em uma casa com eles, sentou à mesa com eles e no partir do pão Jesus se revelou para eles. E foi exatamente aí que os seus olhos se abriram e eles entenderam que a vida não era do jeito que eles queriam, e sim do jeito que Deus tinha determinado. Rapidamente voltaram a Jerusalém, rapidamente foram para o lugar onde eles tinham que ficar, porque era o lugar do extraordinário. Era lá que os anjos apareceram para as mulheres, era lá que Jesus estava reunindo as pessoas para aparecer para elas todas juntas. Então, eles tomaram a decisão certa. Mas a grande lição disso tudo é que, muitas vezes, as pessoas certas vão frustrar as nossas expectativas. E é nisso que eu quero que você se concentre. As pessoas certas, o seu líder, o seu cônjuge, o seu irmão da igreja, a sua igreja, vai te frustrar uma hora, porque a nossa expectativa, ela é uma roupa que a gente usa e que a gente quer vestir dos outros. Na realidade, não deve ser assim. Nós devemos entender que as pessoas não vão realizar tudo aquilo que a gente quer. E Jesus também não vai. E aí, vamos abandonar Jesus por causa disso? Talvez a gente está pensando em fazer. Vamos abandonar a célula, vamos abandonar a igreja, vamos abandonar tudo por causa disso? Talvez a gente já tomou a decisão e talvez você já está determinado a sair essa semana. Nem no domingo você vai no culto mais. Mas eu quero falar uma coisa para você. Jesus vai te frustrar, Jesus vai me frustrar, porque Ele é soberano e os planos dele estão muito acima dos nossos. A gente precisa entender que os pensamentos de Deus estão elevados acima dos nossos, como os céus estão elevados acima da terra. Então, nessa rápida reflexão sobre o caminho de Emaús,
Será que nós não estamos voltando para Emaús por causa de frustrações, decepções, por causa de expectativas frustradas que nós colocamos nas pessoas? Reflita sobre isso. Pense sobre como você está e saiba que decepções fazem parte de nossas vidas. E Deus faz isso muitas vezes com a gente, porque a vontade dele é perfeita. Eu já vi gente ter vontade boa, vontade agradável, mas vontade perfeita só Deus tem. Então, meu irmão, quero te dar um conselho, e esse conselho serve para mim também. Não saia de onde Jesus te ordenou para ficar. O segredo é obedecer à ordem de Jesus e ficar no lugar onde Jesus mandou você ficar, me mandou ficar. Talvez o que nós estamos precisando é obedecer essa primeira ordem. Ou talvez nós estamos precisando conhecer novamente a palavra. Quem sabe Jesus não vai enviar alguém para pregar a palavra e te levar ao conhecimento da palavra, ou te dar uma oportunidade para você fazer o seu devocional, mergulhar na palavra, conhecer, fazer seu coração arder novamente. E no meio disso tudo, ele vai te dar uma revelação. No partir do pão você vai ter a revelação, eu vou ter a revelação de quem Jesus é. E aí, nós vamos voltar. Vamos sair do lugar errado e voltar para o lugar certo. Vamos sair do lugar onde não está acontecendo nada e ficar onde Jesus nos ordenou para ficar. Gere fé no seu coração, mas uma fé que entende que a vontade soberana não é minha, não é sua, é de Deus. Deus abençoe a sua vida. Continue lendo sobre o caminho de Emaús. Não fique em Emaús, não vá para Emaús, fique em Jerusalém, onde coisas extraordinárias estão acontecendo. Deus abençoe. Graça e paz.